Boas-vindas a mais esta análise. Sempre vemos aquelas chamas impressionantes dominando os noticiários, certo? Mas, parando para pensar, o que exatamente está alimentando esse fogo lá no nível molecular? Hoje a gente vai dar um mergulho direto na ciência dos combustíveis florestais. A ideia é fazer uma jornada fascinante, partindo das propriedades físicas de uma simples folha seca até chegar nas táticas geniais que a sociedade usa para evitar que ecossistemas inteiros virem cinzas. Bom, vamos direto ao ponto. Nosso percurso tem 5 etapas essenciais. Primeiro, entender os combustíveis em si. Depois, a propagação do fogo, os tipos na prática, os princípios de prevenção e, por fim, as estratégias no mundo real. Vamos lá? Seção 1. Entendendo os combustíveis florestais. Afinal de contas, o que realmente queima em uma floresta? Olha, quando a palavra combustível aparece, é super normal a mente ir direto para coisas como gasolina, diesel ou gás. Mas na natureza a história é outra. O combustível é literalmente todo e qualquer material vegetal capaz de alimentar as chamas durante o incêndio. E a variedade é gigante. Pode ser material lenhoso, como troncos e galhos enormes e pesados. Pode ser herbáceo, como capim. E, curiosamente, esse material não precisa estar morto e seco pelo chão, não. Ele pode estar completamente vivo, verde e ainda enraizado. E isso ilustra de um jeito brilhante uma diferença brutal no comportamento físico desses materiais. De um lado, a gente tem esses troncos robustos, os materiais lenhosos grossos, eles demoram bastante para acender, é verdade, mas quando pegam fogo, nossa, liberam calor colossal durante horas ou até dias. Do outro lado estão os campos abertos de gramíneas, que são os combustíveis finos. Num dia de sol forte, eles secam em questão de horas e entram em combustão quase instantaneamente. Na verdade, são os grandes responsáveis por fazer o fogo correr pelo terreno numa velocidade assustadora. Quem nunca reparou naquela camada de folhas secas, agulhas de pinheiro, pequenos detritos, aquele tapete que forra o chão da floresta? É a famosa serapilheira. Pois bem, ela é um dos gatilhos mais críticos que existem para a progressão do fogo. Assim que a umidade do ar cai, esse tapete vira um material altamente inflamável. É exatamente ele que atua como uma via expressa para as chamas, conduzindo o fogo rasteiro pelo bosque até encontrar arbustos ou árvores maiores. Seção 2. Propriedades da propagação do fogo. Vamos focar agora na física e na química por trás das chamas. A combustão não é um fenômeno aleatório de jeito nenhum. Ela obedece a regras exatas. A água, por exemplo, é a maior inimiga da ignição. Se houver umidade suficiente nas plantas, o fogo simplesmente não tem força para começar. Por outro lado, o tamanho das partículas e a química interna, como a presença de resinas voláteis e altas taxas de celulose, formam um banquete perfeito para as chamas. É importante notar também que plantas diferentes têm poderes caloríficos diferentes, ou seja, queimam liberando níveis de energia totalmente distintos. Se for para guardar apenas uma regra de ouro sobre comportamento térmico na natureza, que seja esta: combustível fino é sinônimo de ignição e propagação rápidas. Ponto. Já o combustível grosso significa uma combustão muito mais lenta, mas que sustenta o incêndio por um tempo incrivelmente maior. Ter essa dinâmica em mente dita absolutamente tudo o que acontece quando o fogo encontra uma nova paisagem. Seção 3. Tipos de combustíveis na prática. Vamos ver como essa teoria se aplica comparando diferentes biomas no mundo real. O que é realmente interessante aqui é esse contraste brutal entre os ecossistemas. Basta pensar nas plantações de eucalipto. A combinação de copas super densas, com folhas cheias de óleos voláteis, gera um potencial enorme para chamas muito intensas, que viajam rápido lá pelo alto, pelas copas das árvores. Num cenário totalmente oposto, no bioma do Cerrado, a vegetação é mais rala e espaçada, mas o solo é coberto por um verdadeiro mar de combustível fino e herbáceo. O resultado? O fogo corre rasteiro, numa velocidade impressionante. E claro, independentemente do bioma, quando se junta uma seca prolongada, o acúmulo descontrolado de folhas e galhos mortos no solo e a falta de manejo florestal, pronto, tem-se um verdadeiro barril de pólvora. É a tempestade perfeita que transforma uma faísca qualquer num desastre gigantesco. Exatamente por causa desses fatores, ficar parado esperando não é opção. A intervenção humana estratégica é simplesmente indispensável. O que nos leva perfeitamente à seção 4, Princípios da Prevenção de Incêndios. É aqui que saímos da ciência pura e focamos nas soluções. Prevenir
Passa bem longe de ser uma atitude passiva, tipo cruzar os dedos para não cair um raio ou para que ninguém jogue uma bituca de cigarro na beira da estrada. A verdadeira prevenção é uma estratégia agressiva e contínua de engenharia ambiental e controle. É agir de forma proativa para eliminar as fontes de ignição humanas e modificar o arranjo dos combustíveis florestais. Isso reduz não só a chance de o fogo começar, mas também a severidade caso as chamas surjam. Os impactos dessa postura proativa são gigantes para toda a sociedade. Vai muito além de proteger vidas e uma biodiversidade inestimável. Vamos aos fatos. Uma estratégia de prevenção sólida diminui drasticamente aquela poluição do ar horrível que sufoca as cidades. E num aspecto puramente financeiro, investir na prevenção custa só uma fração minúscula perto dos milhões que são torrados na mobilização de aeronaves enormes e grandes equipes durante o combate emergencial. Quinta e última sessão: estratégias reais de prevenção. Como esse conhecimento todo é aplicado no dia a dia. É impressionante como a esmagadora maioria dos incêndios tem origem humana. Isso significa que o esforço tem que ser amplamente coletivo. Envolve o agricultor, que precisa de suporte técnico para o manejo da terra, claro, mas também envolve o turista desavisado que deixa uma garrafa de vidro na trilha, que pode agir como uma lupa na folha seca. Envolve os estudantes que levam essa mentalidade de conservação para dentro de casa. Cada grupo da sociedade tem um papel vital. Para que a prevenção realmente aconteça no terreno, não adianta só avisar. É preciso agir em múltiplas frentes simultâneas. A gente fala de campanhas de mídia em massa nas épocas de seca, alertas em áreas de risco, além de um monitoramento constante por satélite e patrulhas para garantir a detecção precoce. Isso tudo caminha lado a lado com oficinas práticas no campo, ensinando alternativas mais seguras e produtivas para a limpeza de terrenos, substituindo o uso tradicional e arriscado do fogo. Então, o ponto crucial que amarra toda a nossa jornada de hoje é este. Entender a densidade de um tronco de eucalipto ou a física de uma folha seca não é só um exercício de laboratório. É justamente esse conhecimento que permite usar as próprias leis da física e da química para tentar ser mais espertos que o desastre. O manejo preventivo de sucesso só funciona porque lê a paisagem e antecipa o perigo. É a ciência ambiental pura guiando a segurança pública. Para fechar, fica uma reflexão bem prática. Ao olhar para a vegetação de um bairro, de um parque nacional ou até do próprio quintal, quais folhas, galhos ou gramíneas ali agiriam como combustíveis rápidos ou lentos no caso de uma faísca? Quando a gente começa a ver a paisagem pelas lentes da lógica e da ciência do fogo, fica evidente o quanto dá para contribuir ativamente para a proteção do nosso ecossistema e das comunidades. O conhecimento é, sem dúvida, a nossa melhor ferramenta de prevenção. Um ótimo aprendizado a quem nos acompanhou e até a próxima análise.